Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de laboratório de máquinas. Na aula de hoje nós vamos fazer a medição indireta da resistência, direta e indireta, da resistência de rolamento de armadura da máquina síncrona. Recomende para os amigos esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, qualquer dúvida eu vou tentar responder. Bons estudos! Pois bem pessoal, essa aula vai ser dedicada ao curso técnico de eletromecânica do CFET-MG. E para poder a gente pensar como é que nós vamos fazer essa medição de resistência do rolamento da máquina síncrona, nós temos que pensar quais são as possibilidades de equipamentos e técnicas que são possíveis de aplicação para esse caso, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer para poder medir essa resistência de enrolamento de máquina seria usando um miliohmímetro, né? Então, nós temos que pensar num equipamento capaz de medir pequenos valores de resistência. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, uma das possibilidades que teria, além dessa, seria usar um multímetro na escala de ohms, na escala de resistência. Mas acontece o seguinte, que o multímetro, esses Fluke, qualquer um desses multímetros que a gente tem, que são mais usados aí, eles não têm uma resistência interna baixa o suficiente para poder medir grandezas de resistência muito pequenas, que é o caso do enrolamento de uma máquina, que basicamente é um enrolamento de cobre, que é um bom condutor. Então, quando a grandeza, né, digamos assim, em termos da medição, se o seu equipamento de medição ele tem uma resistência da mesma ordem de grandeza do que está sendo medido, ele não vai medir com confiança, né, com a precisão que a gente precisa para poder afirmar que a medição é correta. Tá? Então, o ideal seria usar um miliohmímetro para fazer essa medição. Outra possibilidade seria usar uma daquelas pontes de Kelvin para poder fazer essa medição com mais precisão. Aqui no laboratório de máquinas, nós não temos essas duas opções melhores, que seria a ponte dupla de Kelvin ou então esse miliohmímetro. Então, nós vamos usar dois artifícios para poder fazer essa medição. O primeiro é usar o multímetro mesmo, só que para poder tentar, aqui no caso, dar uma compensada nesse efeito da resistência interna do multímetro, nós vamos medir a resistência interna através dele mesmo e subtrair da resistência medida do enrolamento da máquina síncrona. Tá? E outra maneira seria usando uma fonte de corrente contínua para poder injetar uma tensão nesse enrolamento. Aí nós vamos ler injetar uma corrente, nós vamos ler essa corrente e ler a tensão aplicada no enrolamento e fazer a razão entre as duas para poder determinar a resistência da armadura da máquina síncrona. Aí como é que nós vamos fazer aqui no caso? Primeiro, vamos pensar aqui como é que nós vamos ligar a máquina síncrona, né? Aqui no laboratório, para poder ligar essa máquina em 230 volts, ela tem, eu falo 230 porque é uma máquina que não é brasileira, tá pessoal? A tensão nominal dela é 230 volts, não é 220. Ela liga em Y paralelo. Depois eu vou mostrar para vocês ali na placa da máquina. Então, basicamente, o desenho dos enrolamentos conectados para 230 volts é esse aqui. Um Y paralelo. Beleza, gente? E aí, o que nós vamos fazer? Eu quero medir, essas são as bobinas, né? As 6 bobinas aqui ligadas dessa maneira, eu quero medir a resistência dessa ligação aqui por fase, tá? Então, nós vamos pensar que essa bobina aqui, ó, tem uma certa resistência R1, essa outra aqui vai ter uma resistência R1, aproximadamente todas as resistências das bobinas são iguais, então eu vou chamar de R1 a resistência de cada bobina. A resistência por fase, vista aqui dessa ligação Y, obviamente,
vai ser a resistência vista entre um dos terminais, por exemplo, esse terminal aqui que é o L1, e esse terminal do meio aqui que seria o neutro. Então, a resistência por fase aqui, observada, vou chamar de resistência de armadura por fase, RAF. Ela vai ser aqui no caso o quê? R1 sobre 2, que na verdade é o paralelo de R1 com R1, como os dois são iguais, a resistência equivalente é a metade do valor. Só que, qual que é a ideia? Nós vamos medir entre fases, tá? Nós vamos medir entre fases aqui. Para poder brincar também com um pouco dessa questão da resistência por fase, da resistência vista da linha. Então, só precisa acostumar também com esses conceitos. Então, por exemplo, se eu estiver medindo uma resistência entre esse terminal L1 e esse terminal L2, o que eu vou estar observando aqui, gente? O equivalente desses dois em paralelo, a corrente entra aqui, vamos supor, na L1, passa por esse equivalente, vem para esse nó aqui. A corrente não vai descer aqui porque nós vamos manter esse terceiro terminal L3 em aberto a princípio. Nós estamos medindo entre L1 e L2. Aí a corrente vem aqui então, pega mais o resultado desse paralelo e volta para L2. Se esse equivalente é R1 sobre 2 e esse equivalente é R1 sobre 2, automaticamente o equivalente entre L1 e L2 vai ser quanto? Vai ser a soma desse com esse, ou seja, vai ser o próprio R1. Ok, gente? Então, é mais ou menos essa ideia. Nós vamos medir a máquina ligada em Y. E aí, qual que vai ser o esquema de ligação? Primeiro, nós vamos fazer a medição usando o ohmímetro, tá? Aquele mesmo que eu comentei com vocês aqui em cima, que não é o ideal de se fazer, mas nós vamos tentar dar uma compensada para poder ver se bate um resultado interessante. Depois nós vamos comparar com outro método que nós vamos fazer, que é o de corrente contínua. Aplicar uma corrente contínua aqui nesse circuito. Então, nós vamos pegar essa ligação Y aqui em cima, eu vou simplificar ela aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil. E nós vamos ligar o ohmímetro o multímetro na escala de ohms entre os dois valores, entre os dois terminais L1 e L2 aqui da máquina. Posso ligar entre L2 e L3? Pode também. Provavelmente vai dar o mesmo resultado, pensando que a máquina é toda equilibrada, tá? E quando eu fizer essa medição aqui, isso vai nos dar um valor RA, que é o valor medido, vou chamar de RAM, RA medido. E depois nós vamos desconectar, essa é a primeira parte, né? Depois nós vamos desconectar esse ohmímetro e medir a resistência dele mesmo. Tipo assim a ideia. A segunda parte desse ensaio é pegar o ohmímetro e fechar nele mesmo, assim, ó. E ver qual que é a resistência que esse ohmímetro vai acusar. Vamos supor que seja um RAN. Então, qual que vai ser a resistência real medida? Vai ser o RAM menos o RAN. Então, esse aqui vai ser o valor real da resistência medida entre L1 e L2, desconsiderando a resistência interna do equipamento. Beleza? Outra maneira da gente fazer essa medição, pessoal, é usando uma tensão contínua. Aí, qual que é a ideia aqui? A máquina ligada em Y ainda.
certo? Só que nós vamos usar uma fonte de corrente contínua, aqui, ó, positivo e negativo. Nós vamos fazer esse positivo passar por um amperímetro, fecho o negativo aqui em L2, e eu vou medir com um voltímetro a tensão que chega nesse sistema, tá? Vamos supor que a tensão aplicada seja VCC, que é a mesma tensão lida aqui pelo voltímetro, VCC. Automaticamente, a resistência real calculada vai ser igual a quê, gente? O VCC dividido pela corrente lida no perímetro, que é o IA. E aí nós vamos ver se essa resistência calculada vai bater com a resistência medida, real medida lá no ohmímetro da primeira parte da medição. Ok? Quais são os cuidados que a gente tem que ter para poder fazer essa medição aqui com corrente contínua? Primeiro, o valor dessa corrente aqui, tá? Essa corrente IA, ela deve ser menor do que 10% da corrente nominal da máquina. Então, no nosso caso aí, nós vamos ver que a corrente nominal, dado de placa, para 230 volts, é 5 amperes, tá? Isso significa que esse IA tem que ser aproximadamente 500 miliamperes, no máximo 500 miliamperes, beleza? Então, essa tensão aqui, ela tem que ser baixinha. Ela tem que ser bem baixinha. Então, qual que é a ideia? Nós vamos colocar uma tensão, uma fonte de tensão variável, de corrente contínua, e aumentando a tensão gradualmente até que circule pelo enrolamento por aqui, né? No máximo 500 miliamperes. Aqui no laboratório, para poder ficar mais fácil, eu já fiz essa medição antes, eu cheguei a uma conclusão que esse VCC ele vai ser aproximadamente 1,5 volts, tá? O que é uma pilha. Uma pilha qualquer. Então, eu vou utilizar um conjunto de pilhas que tem aqui no laboratório para poder aproximar essa tensão aqui de 1,5 volts para poder calcularmos a resistência pelo método da corrente contínua. Ok? Vamos lá para a bancada para poder especificar os equipamentos que serão usados. Pois bem, pessoal, já estamos aqui com os equipamentos separados. A máquina já foi ligada para 230 volts, ou seja, um Y paralelo conforme desenho. Já foi feito o fechamento da máquina usando as chapinhas. Então essas chapas aqui, gente, conforme o vídeo anterior, vocês podem voltar aqui no vídeo que faz o ensaio vazio do gerador síncrono. Elas fazem o papel do cabo, tá? Então, para poder não ficar aquele tanto de cabo aqui, nós fazemos o uso dessas chapas para poder fazer o fechamento. Por exemplo, aqui o neutro fecha 11 com 5, 6 com 12, 10 com 4 e faz o fechamento de tudo num ponto só, fazendo essa bolinha aqui do meio que é o neutro, que seriam todas essas chapas aqui ligadas. Essa chapa aqui de cima faz o fechamento para ligação de L3, essa aqui de L1 e essa aqui de L2. Beleza. A máquina de corrente contínua está aqui. É uma máquina de 2 kVA. Para 230 volts ela pega 5 amperes. Isso aqui é importante, porque conforme eu falei, quando a gente for fazer um ensaio de corrente contínua, nós vamos aplicar no máximo 10% dessa corrente nominal aqui, que seria 500 miliamperes. Beleza. Essa caixinha misteriosa aqui são as pilhas, tá? Então tem uma pilha aqui e uma pilha aqui. Daqui para baixo dá 1,5 volts aproximadamente, daqui para baixo também. Aí tem a possibilidade de ligar em série aqui para poder ter 3 volts, alguma coisa nesse sentido, ou ligar em paralelo para ter mais corrente. Um multímetro. Esse multímetro aqui nós vamos usar ele tanto para poder fazer a medição de tensão no ensaio de corrente contínua, como também para poder fazer o ensaio com a medição usando o próprio ohmímetro do multímetro. E esse amperímetro aqui, que é um amperímetro de corrente contínua que vai medir essa corrente de entrada da máquina, tá? É um amperímetro de corrente contínua de escala variável, de 0,6 mili até 6 amperes, para poder
conseguimos fazer um ajuste fino da corrente. Então, primeira parte, fazer a medição usando o ohmímetro. Então, beleza. A máquina já está fechada em Y, basta ligar o ohmímetro diretamente entre L1 e L2. Então, um dos terminais vão aqui conectados onde se mede a resistência. O outro terminal vai ligado em L1, conforme desenho. E o outro terminal do outro lado vai ligado em L2. Então, o comum ligado em L2. Muito bem. Escala de ohms. É bom sempre apertar assim, pessoal, porque pode ter mau contato, tá vendo? Olha como é que varia muito a medição nesse caso. Então, aqui deu 3,1 ohms. Essa é o RAM. 3,1 ohms. Falta medir a resistência interna do ohmímetro. Aqui que eu vou fazer, junto com o conjunto de cabos, né? Vou desconectar aqui, ver se eu consigo pegar tudo ao mesmo tempo. Desconecto o cabo azul aqui e fecho com o cabo preto. Ele pega a resistência do medidor, tá vendo? Fechado nesse ponto, junto com os cabos. Então, a resistência do conjunto de medição, que é o RAN, deu 0,2 ohms. Ou seja, a resistência real medida é esse menos esse. Aproximadamente 2,9 ohms. Fechou? Agora bora para a medição usando corrente contínua. Muito tranquilo. Vou mudar o voltímetro aqui para a escala de tensão. O multímetro para a escala de tensão. Aqui que nós vamos fazer? Do positivo da fonte de corrente contínua, que é esse pino vermelho, sai um cabo que vai no perímetro. Beleza. Do amperímetro vai para a máquina. Então sai do amperímetro e vem para a máquina no terminal L1. Aí a corrente passa aqui por dentro, né? Por dentro das ligações, sai em L2. De L2 a gente volta e liga onde? No negativo. Ok? Beleza. Não vou deixar conectado aqui ainda não, porque também na hora que eu ligar aqui ele já vai passar corrente. Daqui a pouco eu ligo. E eu tenho que medir essa tensão, né, gente? Então vou pegar dois cabos aqui para medir a tensão de entrada na máquina. Então a tensão entre L1 e L2. L1 e L2. Muito bem. Agora sim, medição entre L1 e L2 de tensão, podemos injetar a corrente. Aqui, pessoal, está dando um pouquinho acima dos 10%, que o ideal era bater 500 mA aqui, né? Mas por pouco tempo eu vou assumir que não está tão problemático. A nossa tensão VCC foi quanto? 1,81. E a nossa corrente A, aqui está na escala de 1,2. Então tem que olhar aqui em cima. Aproximadamente 600 miliamperes, ou 0,6 amperes. Aí tem que calcular isso aqui, né? Qual que vai ser o R real?
calculado. É 1,81 dividido por 0,6 dá 3,02 ohms. Então notem, pessoal, a diferença entre a leitura do ohmímetro direto, fazendo a subtração, claro, né, da resistência medida da máquina menos a resistência interna, dando 2,9, em relação à resistência medida pelo método da corrente contínua. Então, um deu 2,9, o outro deu 3,0. Então, está muito próximo essa medição. Mais uma coisa que nós temos que pensar aqui, pessoal, é o seguinte. Nosso objetivo de medir essa resistência é obter qual que é o valor dessa resistência lá quando a máquina estiver operando em plena carga, né? Então, isso significa que ela não vai estar nessa temperatura que eu estou medindo aqui, a máquina está fria. Quando ela estiver em plena carga, a temperatura vai estar muito mais alta. Então, essa resistência aqui vai mudar. Tá? Então, o que é importante medir aqui? A temperatura ambiente em graus Celsius. Aqui no laboratório tem um termômetro. Aqui no painel. Vamos ver se a gente acha a temperatura aqui. Ó. Então, aqui está aproximadamente 21 graus Celsius. É um dia relativamente frio aqui para nós. Então, nós vamos anotar essa temperatura aqui. 21 graus Celsius. Porque depois nós vamos ter que corrigir essa temperatura para a temperatura de operação. Vamos supor 75 graus Celsius. Qual que vai ser o valor dessa temperatura aqui? Tem uma equação para responder isso para a gente. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, a equação é essa aqui, tá? Para corrigir a resistência real calculada para uma resistência a 75 graus Celsius, nós temos que aplicar um fator de correção, que é esse que está dentro do colchete aqui. Tá? Esse 234,5 é uma temperatura que seria a temperatura inferida para quando o condutor de cobre apresentaria uma resistência praticamente igual a zero. Tá? Esse 75 graus Celsius aqui é aonde a gente quer saber o valor da resistência. E esse TA seria os 21 graus Celsius, que é a temperatura do dia da medição. Beleza? Então, vocês vão colocar 21 graus Celsius aqui, ver quanto que dá esse fator de correção e multiplicar por 3,02 ou 2,9, que seriam as resistências reais calculadas, que eu vou aproximar as duas aqui praticamente igual a 3. E aí vocês vão encontrar o valor da resistência corrigida para 75 graus Celsius. Beleza, pessoal? Vou deixar isso por conta de vocês fazerem esse cálculo. Esse valor de resistência, tanto calculado quanto corrigido, eles vão ser utilizados nas próximas aulas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou pedir que vocês compartilhem com os colegas esse vídeo para que mais estudantes consigam tirar suas dúvidas sobre laboratório de máquinas. Beleza? Agradeço a presença de vocês. Valeu, um abraço e até mais.